E aí, sabe aquele livro que, de repente, todo mundo estava lendo e comentando? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos, nos símbolos e, claro, nas polêmicas de O Código da Vinci. A ideia aqui é usar as próprias pistas deixadas por Dan Brown para guiar a nossa investigação. Vamos nessa? E olha só como tudo começa, com essa frase, um sussurro desesperado nos últimos segundos de vida de uma pessoa. Tenho de transmitir o segredo. Uau! Essa frase já dá o tom de tudo, né? Uma urgência, um mistério que, nossa, prendeu milhões de pessoas no mundo todo. Fica a pergunta, mas que secreto é esse? Tão importante a ponto de morrer por ele? Pois é, e tudo veio daqui, desse livro. Uma obra que foi muito além de contar uma boa história, né? Ela provocou debates acalorados, fez a gente olhar para quadros famosos e pensar, será? Mudou completamente o jeito como muita gente via a arte. Então, bora começar a desvendar esse mistério. Ok, vamos lá. Nossa jornada começa nada mais, nada menos que no coração de Paris, bem ali dentro das paredes de um dos museus mais famosos do planeta. E a cena do crime é chocante. Pensem só, o curador do museu, Jacques Saunier, não foi simplesmente assassinado. Não, ele usou os últimos momentos de vida para transformar o próprio corpo numa mensagem. Uma mensagem final, imitando o famoso Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. É aqui que a caçada pelas respostas realmente começa. E para decifrar um quebra-cabeça desses, claro, são necessários especialistas. É aí que uma dupla bem improvável se forma. De um lado, a gente tem Robert Langdon, um professor de Harvard, fera em simbologia. Do outro, Sophie Neveu, uma criptógrafa genial da polícia francesa. O detalhe, ela logo descobre que tem uma conexão bem pessoal com todo esse mistério. Muito bem. Agora vamos para o coração da primeira parte do enigma. O tal código que o Saunier deixou para trás. Dá uma olhada nessa mensagem. De primeira não faz sentido nenhum, né? Uns números todos bagunçados e duas frases que parecem aleatórias. Mas, como a gente vai ver, aqui nada, absolutamente nada, é por acaso. Cada pedacinho disso é uma peça num jogo muito, mas muito engenhoso. A primeira chave para entender tudo isso está nos números. Eles não são aleatórios. Na verdade, é a famosa sequência de Fibonacci, só que toda é embaralhada. E aí que está o pulo do gato. A própria desordem dos números é a pista, é o que indica como decifrar o resto da mensagem. E aí, a lógica fica clara. Se os números estão fora de ordem, o que mais estaria? As letras, claro. Aquelas frases esquisitas são, na verdade, anagramas. E quando a gente bota as letras no lugar certo, pá! Elas revelam Leonardo da Vinci e a Mona Lisa. Pronto, o caminho está traçado. Com essa pista, a investigação vai para um outro nível. Já não é mais sobre um assassinato, agora é sobre mergulhar de cabeça no universo das sociedades secretas. E o livro nos conta que o curador assassinado era o líder de uma organização que teria existido de verdade, o Priorado de Sião. E a lista de supostos membros é de cair o queixo. Pensa só, Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo e o próprio Leonardo da Vinci como líder, o grão-mestre. Imagina só, uma linhagem de gênios guardando o mesmo segredo por séculos. Mas como proteger um segredo desses fisicamente? Bom, a trama apresenta uma invenção simplesmente genial para isso, o Cryptex. Pensa num cofre portátil que só abre com a senha certa. E tem mais, se alguém tentar forçar a abertura, um frasquinho de vinagre quebra lá dentro e... adeus mensagem, o papiro se dissolve. É a mistura perfeita de engenharia e criptografia. Ok, e agora que a história dá o seu giro mais ousado. É o ponto em que o livro mexe com um dos maiores símbolos da nossa história. Afinal, o que é o Santo Graal? Essa é a pergunta que moveu expedições, caçadores de tesouros, historiadores durante séculos. E o livro do Dan Brown, ele oferece uma resposta que, sinceramente, quase ninguém podia imaginar. E aqui está o ponto central de tudo. A grande teoria do livro é que a lenda do Santo Graal nasceu de um mal-entendido linguístico. A expressão San Real, ou Santo Graal, seria, na verdade, sangue real, que significa sangue real. E essa linhagem real seria de ninguém menos que Maria Madalena, que no livro é apresentada não só como seguidora, mas como a esposa de Jesus e mãe da sua descendência. É isso. O Santo Graal é Maria Madalena. Essa é a frase que resume a maior virada de chave do livro inteiro.
Uma afirmação que simplesmente transforma um objeto sagrado na história do feminino sagrado. Uma história que, segundo a trama, foi apagada por séculos. Mas, parando para pensar, por que essa história virou esse fenômeno todo? O que fez tanta gente se conectar com ela? Vamos dar uma olhada nos elementos que ajudam a explicar esse impacto gigantesco. O livro é cheio de citações como esta, atribuídas a Da Vinci, que reforçam a ideia central. Basicamente, é um recado de que a história que a gente aprendeu talvez não seja a história completa. É um convite para a gente questionar tudo e olhar além do óbvio. E essa talvez seja a grande sacada do livro, sabe? A ideia de que a verdade não tá lá, trancada a 7 chaves num cofre. Não, ela tá escondida bem na nossa frente, à vista de todo mundo. Nos detalhes das pinturas mais famosas, na música, na literatura, só esperando alguém com o olhar certo para decifrar. No final das contas, o sucesso do livro talvez se resuma a algo que o próprio texto diz. Toda a gente adora uma conspiração. E é verdade, não é? A ideia de que existe um conhecimento secreto que só alguns iniciados têm acesso é algo que fascina, é quase irresistível. E para fechar, fica a grande provocação que o próprio livro deixa no ar. Uma pergunta que resume tudo. E se a maior história que já nos contaram fosse, na verdade, a maior história que já nos venderam? Fica aí a reflexão sobre o poder que as narrativas têm e, claro, sobre os segredos que elas ainda podem esconder.